Irmãos, eu fiquei pensando durante o mês o que iríamos falar nesse dia. Os pais, na verdade, tinha que colocar uma mamãe para falar, né? Mas, e aí de vários pais na Bíblia, vários pais, eu fiquei perguntando, Deus, que pai falar? Falar do Senhor é fácil, não tem defeito nenhum, é o exemplo perfeito, lógico, de pai. Então, iria acabar a mensagem, só falar isso, acabou a mensagem, pronto, é só seguir Deus e está tudo certo, como pai, pronto. Mas eu acredito que, e o que Deus tocou é falar sobre um homem, que ele não é pai, mas é pai. Não sei se você entende. Que é José. Ele não pode ser pai de Jesus, né? Ainda que alguém venha dar uma mãe para Deus, mas Jesus tem um pai que é Deus. Mas Jesus precisava de alguém que o cuidasse enquanto ele estivesse aqui enquanto ele era criança, na sua adolescência e até se tornar homem e aparecer para o ministério ali que nós vemos ali os seus 3 anos de ministério, né, até os 33. Alguém cuidou dele, além de Maria, né? A história fica meio ofuscada, se eu posso dizer assim, na paternidade de José, porque Maria aparece principalmente para a história romana, né, a católica apostólica romana, com mais ênfase do que próprio José. Mas a família, o berço de um lar, nós sabemos, é o pai, a mãe e os filhos. E José, talvez, eu não sei quantos de vocês, além do José do Egito, mas o José, mensagem que você já ouviu desse homem. E aí, quando eu vou olhar os evangelhos, os 4 evangelhos, há poucas referências de José. Quem mais fala de José é Mateus. Se não me falha a memória, que não está muito boa, Marcos não fala de José. Mas os outros evangelhos têm as suas citações a respeito dele. Um dos evangelhos vai falar que ele é da própria linhagem de Davi, enquanto que Mateus vai falar que Maria é da linhagem de Davi, porque Jesus não poderia nascer fora dessa linhagem, o trono de Davi seria ocupado para todo sempre, e portanto Jesus ocupa esse trono como raiz de Davi, e tinha que vir dali. Então quem deveria trazer no ventre teria que ser uma mulher, e essa mulher separada, escolhida como foi, mas tinha que ser da casa de Davi, da genealogia, da raiz de Davi. E aí os evangelhos vai dizer tanto um quanto o outro, mas ao certo que Jesus é da raiz de Davi. É o Messias, é o prometido. Mas ele teve uma criação, irmãos. Ele teve uma criação paterna. Hoje todos nós sabemos, e a ciência agora quando eu digo há menos de 30 anos para cá, e é muito recente, teve que admitir que a ausência paterna traz grandes consequências na vida de um homem, de uma mulher. Mas consequências assim, grandes, mas não é coisa pequena não, é sério. A ausência de um pai dentro de um lar é algo sério, não é assim brincadeira. Como outrora, até aí os anos 60, propriamente, o meu pai, a criação dele, antes dele, era que o homem, a função do homem, era ser basicamente o provedor, aquele que tinha que trazer o mantimento para casa, e sempre vai ser e sempre será. Mas
nesse período de tempo, basicamente o homem compreendia que era isso. Ele tinha que trazer comida para dentro de casa e a educação do filho ficava por conta da mãe, que em tese não saía para trabalhar, mas trabalhava dentro de casa do mesmo jeito. Então ela cuidava do filho, educava o filho, enquanto o marido saía para trabalhar. Quando ele voltava, em tese ele não ia fazer nada mais, porque ele já fez a função dele, que era trazer comida para casa. Os aborrecimentos, a educação, material escolar, tudo isso, o marido trazia o dinheiro para casa, agora a mulher se vira com nada, às vezes. E nós sabemos que essa é uma compreensão de um tempo, e foi para esse tempo, e a realidade de pai, e nós mesmos que somos servos do Senhor, e os que não são também, claro, devem entender que é mais do que isso, mais do que isso. Trazer o mantimento é uma obrigação mesmo do pai, é uma missão do pai. Assim como hoje as mulheres também saem para trabalhar, têm sua carreira, têm sua profissão, enfim, tudo isso é muito contemporâneo e é real e deve acontecer e acontece em qualquer família normal. Mas a provisão é por conta do homem, mas é mais do que isso ser pai. E nós já sabemos disso. Era impossível Jesus aparecer aos 12 anos no templo, na condição de judeu, e tinha que se apresentar nessa condição ali, só por Maria, até porque a história é patriarcal. Ela não tinha como chegar lá e apresentar, vim trazer o meu filho aqui e apresentar, não tinha como fazer isso, tinha que ter uma figura masculina de pai para fazer essa função. Então Deus trabalhou, Deus organizou tudo para que o seu filho Jesus tivesse referências paternas aqui. Ele tinha uma referência maior, é uma questão lógica, mas ele precisava de uma mãe e precisava de um pai, referência paterna para esse Cristo homem, esse Cristo que viveu, esse Cristo que foi criança. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu no meio dos seus pais, no meio dos amigos. Aí alguns chegam a dizer, né, os livros históricos, os livros não inspirados, que Cristo viveu outras relações. Tem livros não inspirados, né, que a gente entende como não inspirado, em que Cristo, enquanto criança, ele pega um passarinho e ressuscita um passarinho. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Pelo amor de Jeová, não está na Bíblia. Mas os livros históricos, ou um livro não inspirado, diz que enquanto criança, ele pegou um passarinho e ressuscitou um passarinho. Jesus era uma criança como qualquer outra, em tese. Só que ele tinha um pai e cuidava dele. Você acha que José era carpinteiro? Enquanto criança, José levava Jesus para a sua carpintaria. Ele cuidava de Jesus. Então, para essa manhã, o pai mais honroso do mundo, eu coloquei assim, um título, para esse pai, pouco conhecido nas Sagradas Escrituras, ou melhor, pregado, falar sobre ele, muito pouco falado sobre José, até porque você vai olhar no Novo Testamento, nos Evangelhos, poucas referências desse homem. Mas o texto base aí, capítulo 1 de Mateus, verso 19, nos diz que, a narrativa do nascimento de Jesus, diz que, por José ser marido, um homem justo, não queria deixá-la a desonra pública, pretendendo anular o casamento secretamente. José estava prometido a Maria, eram noivos, e aí, quando ele percebe que ela está grávida, ele resolve então separar ou não ir até o casamento com Maria. Mas o texto nos diz que José, por ser um homem justo ou íntegro, ele resolve fazer isso separando de Maria de uma forma não pública, até porque todos que estão aqui sabem, se ele fizesse isso, acabaria com a reputação de Maria. Como que essa mulher apareceu grávida assim e acabou? Ia acabar com ela. Também é importante esclarecer que o máximo de idade que Maria tinha, o máximo de idade ali era 16 anos. O máximo de idade aos 16 anos. Você imagina uma mulher naquela época, uma menina, uma jovem, prometida em casamento por um homem mais velho, e aí, agora esse homem deixa ela porque ela está grávida que não é dele.
acabaria com a vida dela. Ele então resolve fazer isso em segredo, porque ele não queria expor. Por que ele faz isso? O texto diz: ele era um homem justo e íntegro. Esse homem, o homem mais honroso do mundo, porque em qualquer situação contemporânea, por muito menos, os homens do nosso tempo abandonam o barco e deixam para lá. Mães com filhos, com 2, 3, 4. Esse homem poderia ter todas as condições, e tinha todas as condições de deixar para lá. Não era dele, e de fato não era. Mas ele era justo e íntegro. Integridade, irmãos, independe de que se eu sou cristão ou não. Ou você tem ou você não tem. Esse homem era íntegro, era justo. Mas claro, a história não para aí. Vocês conhecem que um anjo interpelou a decisão de José. José, compreendo a sua dor, mas há uma missão maior. E aí, homens, pais, eu preciso te falar isso. Independente da sua dor, independente dos dias difíceis, independente do que nós venhamos a passar na condição de pais, de homens, independente de qualquer coisa, há uma missão maior que Deus te deu e confiou e não deve parar, e nós não devemos parar. José recebe uma missão, recebe uma visão, recebe um anjo em sonhos, dizendo assim: José, eu sei, deve ser difícil encarar essa sociedade preconceituosa, religiosa, agora você vai casar-se com uma mulher, gerando um filho que não é seu. Imagine esse homem, a reputação dele. Independente da sua reputação, há uma missão maior para você. Receba Maria, porque o que está nela gerando é de Deus, e agora a missão também é sua. Assim, pais, sejamos honrosos na missão que Deus nos confiou. Deus é Pai e nos deu o privilégio de levar esse nome também de pais. Isso é honra de Deus, que Deus tem e nos deu. Bom, dias difíceis enfrentamos na condição de pais, mães, de família. Está difícil? A palavra dessa manhã é assim: independente da dificuldade, Deus te deu uma missão, vá até o fim. Está sangrando? Vá até o fim. Está tudo dando certo? Enquanto pai, vai até o fim, as consequências, sem medir esforços. Há algumas qualidades de José, e eu vou falar uma só para concluir, que é primordial. Primordial. Primeiro capítulo de Lucas 2, versículo 22 e 24, diz que José ensinou para Jesus os ofícios de sacerdote. Capítulo 2, versículo 22 diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Maria e José o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito nas Escrituras, eles assim o fizeram. E após de apresentar, eles ofereceram um sacrifício de acordo com a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Primeiro princípio aqui de um pai honroso é passar, compreender, apresentar para os seus o exercício do sacerdote, o ofício do sacerdócio. E nós temos perdido isso, pais. É função nossa. Hoje é uma realidade de todas, ou da maioria das igrejas. Elas são ocupadas pelas mães, pelas mulheres. Os homens, na sua maioria, os pais, são ausentes dos afazeres da igreja. Eu vejo mulher sendo porta-voz do lar é o homem, é o sacerdote, é ele quem fala, é ele quem apresenta o filho.
Maria poderia ir lá apresentar, sim, mas precisava de José para isso. Foi José que foi levar Jesus no templo para apresentar no sacrifício, e o sacrifício era José, não era Maria. As funções sacerdotais Deus deu para os homens, para os pais. Que nós possamos honrar esta função de apresentar os nossos no altar, de apresentar os nossos, de sermos porta-voz de Deus em casa. Quando uma mulher vem me falar do seu marido, eu falo assim: tem alguma coisa de errado. Não tem voz, não? Como assim? Sou eu, é você, fale você, represente você, você é o sacerdote, aqui, em casa, no lar, no trabalho, é o sacerdote. Toda vez que vou apresentar uma criança, gostaria, e nem sempre é uma realidade, porque nós temos mães solteiras, o filho colocar nos braços do pai. É bíblico, irmãos. Assim, um homem honroso, um pai honroso, ele oferece e apresenta os ofícios de pai, os ofícios de sacerdote. E eu pergunto, e é só uma retórica: quantos pais, os que estão aqui, sabem quais são os ofícios de um sacerdote? Me permita, alguém já disse, e aqui eu não quero entrar no mérito, se é permitido ou se não é permitido. Mulheres serem pastoras. Não estou entrando no mérito. E eu vi uma fala muito pertinente, digamos assim. Se temos hoje a necessidade de termos mulheres pastoras, você entendeu já, né? Alguém precisa falar. Alguém precisa pregar. Alguém precisa pregar. Não estou entrando no mérito se pode ou se não pode. Enfim, eu tenho as minhas... Hoje nós temos nas redes sociais, irmãos, nossa, mas muitas pastoras. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, sempre, sempre. Mas é uma geração de pais, de sacerdotes, que tem se acovardado de serem ministros, sacerdotes, de pregar, de ensinar, de falar dos ofícios, de falar, e alguém, Deus vai levantar, e Deus tem levantado uma geração de pastoras. Porque não é para mim, porque não dá para mim, porque não estou falando que todo mundo tem que ser pastor, ou qualquer algo do tipo, não é nada disso. Pais, essa manhã Deus está dizendo assim: você tem a honra de ser pai. Deus te deu o privilégio de ser pai. O único pai que existe é Deus. Mas Ele nos deu esse título de pai. E na verdade Ele nos deu filhos, porque é como herança, que não é nosso também. Mas nós precisamos exercer o sacerdócio de pai, em casa, no trabalho. E corresponder e responder a essa voz paterna. Toda vez, 90% dos casos,
em escola, quando precisamos de uma reunião com pais, sempre quem vai é a mãe. Mas pastor, o pai está trabalhando. A mãe também trabalha hoje. A grande maioria trabalha, tanto em casa quanto fora, 2 vezes ainda, jornada dupla. A maioria das vezes, falo da realidade de escola, pública. Privada também, trabalhei 4 anos e meio, a maioria também era assim. A mãe. Babado, pepino, a mãe. Aí quando o negócio está muito assim, conselho tutelar, o negócio está explodindo o negócio lá, aí aparece um pai lá, e aí é o cara. Mas o meu filho, aí enche o peito. Passou o ano inteiro, não apareceu aqui, nem sabia que tinha. Mas não esqueçam uma coisa, queridos, os nossos filhos estão nas escolas, tá? Os nossos filhos estão nas escolas. E eu tenho um problema com filhos de crente. E que os pais, o meu filho não. Um já falou comigo, meu filho não mente. Na sua frente. E me afrontou. Falei, tá bom. Quem sou eu para desmentir o pai? Mas o moleque aponta todas. Tá aqueles abençoados, que não tá só, tem que botar a mão. É desse nível. Desse nível. Mas o pai disse que não. Então tá bom. Saí de casa às 7 horas da manhã para falar para você, para mentir uma história sobre o seu filho. Então tá bom. Eu, o adulto, seu filho é o adolescente, e eu menti. Não tá. É isso. Está nas igrejas, queridos. E fora delas também, claro, né? José nos ensina que ele fez isso. E aí, é muito importante fazer essa ressalva. Ele não tinha obrigação nenhuma. Porque não era obrigação, era missão. Depois que o anjo se revelou a ele, disse assim, agora é sua também a missão. Ele recebeu, acolheu, e aí tem outros princípios que não dá mais hoje, mas que eu e você, na condição de pai, no nome de Jesus, seja pai, seja o porta-voz, represente o sacerdócio universal dos crentes, como declara a palavra e a declaração nossa como batista. Seja o porta-voz, no nome de Jesus, porque a ausência paterna certamente vai trazer desvio em nossos filhos. Oremos no nome